Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do W6 Insights. Eu sou a Aline, coordenadora de produção e conteúdo da W6 e estarei mediando a nossa conversa. Hoje o nosso tema é alinhamento estratégico no S&OP, como ter efetividade nos processos. E para falar sobre isso, hoje estamos com 3 especialistas no assunto. A Margaret, que é gerente Latam de S&OP, o André, que é gerente de Supply Chain e Planejamento, e o Renan, que é Head de Planejamento de Produção e Dados Mestres. Eu vou pedir para vocês que vocês comecem se apresentando para o pessoal, falando um pouco sobre a vida profissional e pessoal também. Então, Margaret, pode começar? Oi, bom dia a todos. Primeiro, um prazer estar aqui, muito obrigada. Me apresentando aí, eu trabalho na área de supply chain já há alguns 20 anos, nas diferentes frentes aí, dentro dessa cadeia de suprimentos, e nos últimos anos recentes eu venho atuando mais na frente, focado em dar suporte para as empresas mapear e implementar e alavancar os processos de S&OP, né? Atualmente eu trabalho na Barrica Lebô, uma indústria de chocolate, e na vida pessoal eu sou casada, tenho 2 filhas maravilhosas, um marido super presente e atuante, que me ajuda aí a tornar possível a gente equilibrar essa vida do supply chain corrida. Prazer. Prazer, obrigada, Margaret. Agora o André pode continuar a apresentação. Legal. Bom dia, pessoal. Prazer em conhecê-los e prazer estar aqui com a W6. Bom, sou o André Machado, sou pai de pet, não tenho filhos ainda, tenho mais ou menos aí 12 anos de experiência profissional, sendo aí 80% em supply chain, tanto na área de operações, comércio exterior, nos últimos 7 anos aí mais ou menos focado em S&OP e S&OE. Eu venho do universo de humanas, então fiz relações internacionais, pode ser até um pouco atípico às vezes para supply chain, mas aí a gente vai ver aqui um pouco no bate-papo às vezes que o universo de humanas também pode usar um pouco nesse relacionamento que a gente usa e abusa bastante ali na S&OP e tem bastante interação. Atualmente eu sou Head de Planejamento e Operações Internacionais na Asset, na estrutura do Cone Sul. E a Asset é uma multinacional sueca, em Estocolmo, líder aí da parte de produtos de higiene e saúde. Prazer. Prazer, obrigada, André. Agora o Renan pode se apresentar. Olá, pessoal. Então, é um prazer realmente estar aqui também. Eu sou casado com a Raquel, a gente tem um vira-latinha aqui que a gente ama. Eu sou um cara muito curioso, de tempo em tempo eu arrumo um novo hobby, assim, então sempre tentando aprender novas habilidades. Eu sou formado em administração, eu fiz pós também em logística e supply chain, e eu trabalho no supply desde sempre, desde o meu primeiro estágio. Então passei por empresas de varejo, e-commerce, trabalhei também em siderúrgica, indústria de bebidas, e há 10 anos eu estou na indústria farmacêutica, hoje eu estou na Roche. E agora eu estou liderando o time de PCP e Master Data. Ótimo, muito obrigada, Renan. Então, vou começar aqui as nossas perguntas. A gente vai começar por uma pergunta bem introdutória, né, para a gente falar bem com as pessoas que não têm noção. Às vezes a gente pensa, S&OP, o que é S&OP? Às vezes a gente não sabe o que é, né, olhando assim pela sigla. Então, vocês que são especialistas, com certeza sabem explicar para a gente, né. Então, eu queria que vocês falassem um pouco o que é o S&OP e quais áreas abrangem essa sigla. A Margaret pode começar. Claro, vamos lá. O S&OP, nos fundamentos aí básicos, né, se a gente for direto na sigla Sales and Operation Planning, ele nasceu com o intuito de fazer o balanço entre as vendas e as operações, né? Fundamentalmente, esse é o grande início aí desse processo de Sales and Operation Planning. Ele é um processo contínuo, né, que basicamente se baseia na comunicação entre as áreas. Acho que esse é um key point do processo de S&OP, através de reuniões que acontecem mensalmente durante o ciclo de S&OP, e tem o foco na tomada de decisões estratégicas para que a gente consiga atingir os objetivos da companhia, né? Sempre buscando aí o melhor uso dos recursos, evitando os desperdícios, né?
e acho que o ponto principal é a comunicação, né? Colocar os times aí lá para se comunicar bastante e fazer o alinhamento correto entre as vendas e o que a gente vai produzir aí e atender os nossos consumidores finais. Acho que, introdutoriamente, esse seria o processo de S&OP. Ótimo. André, pode seguir na resposta também? Claro. Eu lembro de um colega da área que comentou uma vez que o S&OP tem que ser igual escovar os dentes, né? A gente tem uma rotina ali frequente, então eu acho que é uma metodologia também que precisa ser vista como um processo contínuo, né? Tal qual a Margarete comentou. A gente vê a nomenclatura de planejamento de vendas e operações, mas ali a gente pode ver e vai discutir isso mais adiante, que envolve praticamente toda a empresa, né, e tem bastante o objetivo de alinhar a ter todas as áreas de apoio, suportes, hablando e falando o mesmo idioma, né? Então, a gente pode ver ali que é um processo que precisa ajudar a tomada de decisão da empresa para que ela seja mais rápida, mais dinâmica, bem atuante, ligada ali com a parte de operações, suprimentos, finanças, marketing. Então, é um processo quase 360 ali da empresa que busca fazer com que todos estejam alinhados, falando numa mesma linguagem comum e buscando ali entender todos os riscos e as oportunidades que pode ter para o negócio no futuro e preparar a cadeia de abastecimento e a empresa para isso. Ótimo. Renan, pode seguir também na resposta. Legal. Eu gosto sempre de enfatizar que o P do S&OP significa planejamento, né? Porque ele é um processo de planejamento sempre, né? No nível tático ali, mas ele é de forma colaborativa. Então, ele sai dos silos para um planejamento integrado, né? Como o André disse, você vai ter comercial, marketing, produção, financeiro, supply. Então, você vai abrangendo todas essas áreas e faz isso de forma integrada. Ele vai envolver análise de dados, né, históricos, previsões de demanda e reconciliar com capacidade de produção e outras restrições operacionais também. Como a Margarete falou, né, o objetivo é sempre encontrar esse equilíbrio entre oferta e demanda, garantindo que a empresa vai ter os recursos necessários para atender o mercado sem excesso ou falta e principalmente de forma lucrativa também. Acho que é importante assim mencionar que a S&OP não é uma reunião, e a gente fala muito, hoje eu vou na S&OP, você vai participar, e não é uma reunião, ele não é um reporte executivo, o André traduziu lindamente, assim, ele é um processo mesmo, assim, tem que entender ele como um processo, e aí quando esse processo está redondo, a empresa sempre colhe bons frutos. Ótimo. Só para adicionar, Aline, acho que o que o André comentou ali da alusão a escovar os dentes, né? É a disciplina. O S&OP é um processo de disciplina, né? Requer muita, até que para a gente ter consistência aí na continuidade desse ciclo aí. Ótimo, muito legal. Adorei os exemplos para entender bem, ainda mais para mim que não sou da área, fica bem melhor, fica bem mais fácil de entender. Agora, a próxima pergunta é para a gente entender um pouquinho mais como funciona na prática. Quais são as etapas do processo de S&OP? A Margaret pode continuar. Tá, vamos lá. Eu sou uma pessoa bastante teórica, né? E quando a gente volta lá na teoria, lá quando iniciou esse processo nos anos 80, ele tinha 5 etapas muito claras, que hoje em dia, quando a gente olha para o nosso dia a dia, elas já, dependendo da empresa, da companhia, de como isso foi customizado, ela acaba tendo um pouco de nomes diferentes. Mas, voltando aí para o básico, as etapas são de coleta de dados, né? Ou seja, a gente precisa coletar todos os dados que vão nos levar a fazer essa análise, como o Renan comentou ali, né? Tem muita análise de dados, e a gente está falando não só, porque quando a gente fala coleta de dados num processo de vendas e planejamento de operações, o pessoal fala, eu preciso coletar os dados da demanda, da venda, quanto você vai vender? Não, a gente tem dados de capacidade de máquinas, armazenagens de estoques, né? Então, tem uma série de informação aí muito importante que precisa ser coletada. A etapa de planejamento da demanda, né? Que é a parte de vendas, a etapa de planejamento das operações, a quarta etapa seria uma análise de cenários e, finalmente, a reunião executiva, que super perfeita a colocação do Renan aí,
que a gente não pode tratar o ciclo da S&OP como uma reunião apenas, que geralmente quando a gente inicia esses processos na empresa, é o que a maioria das companhias ou das pessoas miram, até porque é uma reunião executiva com alta liderança, tem todo um nervosismo ali entrelaçado, mas a exemplo da companhia que eu trabalho hoje, que eu atuo, a gente tem essas etapas que estão diluídas em outras etapas dentro do nosso ciclo de S&OP que a gente chama. Então, a gente tem alguns nomes aí diferentes que a gente usa, por exemplo, eu tenho uma reunião hoje que chama de análise de restrições, está muito conectado aí ao planejamento das operações. Né? Então, essas seriam aí, fundamentalmente, essas etapas que tratam o ciclo de S&OP. Ah, legal. André, você pode falar um pouquinho da realidade dessas etapas também na sua rotina, né, da empresa que você trabalha? Claro. Não, a Margareth comentou super bem. Eu acho que na Asset não é muito diferente, por mais que às vezes o nome de algumas reuniões pode mudar ou sofrer pequenos ajustes, o ciclo, no geral, é bem comum. Na Asset mesmo, de maneira global, já vem trabalhando com essa metodologia há muitos anos, e a gente lida também com essas 5 etapas, né? E pensando assim numa visão de calendário mês, que fica mais fácil talvez para ilustrar, normalmente a primeira semana ali da equipe é bem voltada ao pré-trabalho ou coleta de dados, né? Então ali é o primeiro momento da equipe para fechar os KPIs, as árvores de perdas, o que aconteceu ali no mês passado em relação ao que a gente estava prevendo, e coletar justamente ali os inputs de marketing, trade, e rodar os estatísticos das previsões ali que a gente está vendo, né? Esse pré-trabalho que a gente chama, o coleta de dados, na Est, pelo menos, não tem uma reunião formal na maioria dos países. Normalmente, isso é feito aí informalmente e offline, como a gente costuma dizer. E na segunda semana do mês, a energia do time ali está mais voltada justamente a demand review, que a gente chama, que é a previsão de vendas, e aí a gente só está falando de previsão de vendas nesse momento, para focar em entender ali o que a gente está vendo de tendência de mercado, cruzar sell-in com sell-out, aí sim uma reunião formal que a gente envolve a equipe de trade, marketing, vendas e supply, liderando essa reunião. A gente busca um consenso ali com esse grupo de trabalho para ver o que a gente está e o que a gente vai levar para o business que a gente está prevendo nos próximos meses. Na terceira semana do mês, costuma ser uma energia voltada a supply review, né? Então, uma vez que a gente tem ali essa previsão feita na parte de vendas, agora a energia do time está em entender como que a gente pode responder isso com as capacidades finitas que a gente tem na cadeia de abastecimento, né? Então, aí, tal qual a Margareth comentou, a gente cruza capacidades de máquina, de frota, de warehousing, e de tudo que seja possível, que pode ter algum tipo de restrição para a gente atender esse volume, no tempo e no custo que a empresa precisa. É o momento ali dessa reunião, a gente colocar aí sim a equipe de PCP, a equipe de operações, e entender ali essa parte responsiva e como ficaria. E na quarta semana do mês, a gente costuma ter ali duas reuniões quase sequenciais. Uma é a Gap Analysis, que aí é o momento da gente ter uma valorização mais profunda de tudo que foi discutido até então, que normalmente essas discussões anteriores são mais voltadas a volume e com alguns insights em valor, claro, mas normalmente a gente tenta traduzir isso de fato para o que a empresa vende, né? No nosso caso, e na Gap Analysis a gente faz isso confrontando com os targets que a gente tem, né? Então, é uma reunião voltada um pouco do Close to Gap, e isso a gente busca reforçar bastante ali na equipe e na Asset, com um viés bem financeiro do S&OP, para que ele, de fato, consiga traduzir a resposta e o valor ali que a empresa está buscando para os clientes, e também para o seu negócio. E a sign-off, que acho que algumas empresas chamam até de reunião de S&OP, né, mas seria a última reunião do mês, no qual a gente ali, junto com o board da empresa, faz esse compilado de consensos que houveram nas últimas reuniões, e se alguma decisão ou se algum aporte é necessário para a gente fechar os riscos
e as oportunidades de resposta, essa é a reunião que sim ou sim precisa sair com as tomadas de decisão, né? Então, acho que o grande desafio da SNOP nessas etapas é fazer com que elas são sequenciais, né? Então, aí, muita disciplina que a Margarete comentou é essencial ali, porque a gente pode ver que ele tem esse ritmo aí de sequência de análises, ao menos na Asset, onde a gente fica bem atento ali e tenta fechar o mês com todas as melhores decisões possíveis para ter um financeiro e um gap alinhado com o que a gente busca e é possível fazer melhor com a capacidade finita que temos. Ótimo. Renan, pode seguir na resposta também. Acho que não sobrou muito para eu falar. Eu achei maravilhosas as respostas, inclusive na ordem que foi, porque, e por sorte, né, mas a Margarete, ela trouxe, assim, em tópicos, né, uma lista de exatamente a ordem, né, e é como eu penso também, exatamente essas 5 etapas. E o André trouxe essas 5 etapas numa linha do tempo e mostrando para a gente como funciona mesmo na empresa. Então, acho que talvez eu possa comentar um pouco das exceções, porque dependendo da empresa, do porte da empresa ou até do negócio em que ela atua, você pode não ter todas essas reuniões conforme o André comentou. Por acaso aqui na Rocha a gente segue esse padrãozinho também, mas às vezes uma mesma pessoa ela faz mais de uma etapa ali, ou às vezes é a pessoa que senta ali do lado dela e aí você já resolve ali, às vezes numa planilha colaborativa ou no WhatsApp, ou às vezes uma reunião dessa pode ser só um e-mail. Então, acho que é importante mencionar que a gente não tem que ser obrigado a seguir as etapas, porque o mais importante não é o processo, ele está para atender a necessidade da empresa e não o contrário. Então, entender o que faz sentido para cada empresa, o que faz sentido para você dentro do seu negócio, e aí você olhar para essas 5 etapas de tudo que é necessário ali, mas não necessariamente você vai fazer todas essas reuniões, e você vai sempre fazer o que for melhor para você. E ter sempre em mente, né, que para essas etapas funcionarem, sempre você tem que estar apoiado nos dados. Então, você vai ter que ter o sell-in, o sell-out, as capacidades, as restrições e todos os KPIs, né, que a gente acho que vai comentar mais para frente também. Ah, legal. Então, já entrando nesse assunto, né, da parte mais tecnológica, vocês já citaram algumas tecnologias que vocês usam, né, nessa parte das etapas, mas eu queria saber mais detalhadamente, cada um de vocês, né, porque são empresas diferentes, situações diferentes, as tecnologias que vocês usam, né, principalmente relacionadas a dados também, e como vocês mensuram os resultados com elas, como elas ajudam a mensurar esses resultados. Aí a Margarete pode seguir. Eu diria que se tiver alguma empresa aqui que falar que não usa o Excel, tá aí escondendo o jogo, né? O Excel é uma das grandes ferramentas aí que todo mundo, o mundo inteiro usa, né? Mas brincadeiras à parte, aqui na empresa que eu atuo hoje, a gente tem como base o SAP, né? E então a gente usa a ferramenta básica aí para o processo, principalmente na parte de coleta de demanda, que é o APO, ela ajuda muito aí nos processos de análise de estatísticas do processo de forecast, uma consolidação rápida para ganho de tempo aí de números e etc. Mas aí tem todas as outras partes que envolve um pouco que nem você falou de resultados, que a gente já vira aí para um Power BI, né? Então, eu acho que o processo e um pouco do que eu tenho pesquisado nessa área de SNOP, a gente ainda tem uma oportunidade muito grande como área e de forma geral nas empresas em utilizar os novos recursos que têm saído, né? Essa parte de inteligência artificial, como que a gente de fato traz para essa realidade essas tecnologias mais novas que ela tem surgido. A grande dificuldade é como que a gente conecta essas ferramentas com a gama de pessoas que são envolvidas nesse processo, né? Se a gente estivesse falando só com a equipe de supply ou com a equipe de liderança de SNOP, geralmente a gente tem pessoas muito analíticas, muita gente vem da base de TI, que tem aí como trabalhar nessas ferramentas, mas a gente apresenta para um grupo
muito distinto, né? Desde do CEO, do board, de uma equipe de vendas que está mais na rua do que dentro de casa mexendo com ferramentas. Mas, de forma geral, eu acho que é isso. A gente aqui usa o SAP, né, em todas as etapas, basicamente, o Power BI, e usamos sim o Excel aí como parte, dando suporte aí para uma parte das análises do nosso dia a dia. Ótimo. André, pode seguir na resposta também. Claro, não, concordo totalmente com a Margarete. Realmente, sem Excel é muito difícil pensar ali o processo, mas eu vejo ali a tecnologia como, de fato, um complemento, né? Não visualizo ali uma substituição, porque, de fato, assim, separando, teria a parte da gestão da CNOP, né? Que é muitas vezes gestão de reunião em muitas etapas, né? Porque você tem que colocar, às vezes, muitas pessoas numa mesma linguagem, tudo. Então, essa gestão, às vezes, ajuda muito, né? E a gente já tem ferramentas ali que aportam e ajudam nesse controle ali de gestão, e tem a parte ali do que a Margarete bem comentou, né? Do SAP. E aí, partindo já para o exemplo da Est, a gente usa, depende da BU, mas falando da BU mais tecnológica, a gente tem o SAP APO também ali, que roda os estatísticos. Então a gente pode dizer que a parte até a demand review, a previsão de vendas que a gente está falando, tem esse suporte estatístico que já roda uma série de KPIs também automatizados, né? A gente também tem o MPS, que também faz o cascateamento ali, que é o que a empresa vai precisar produzir ou comprar, ou para atender essa previsão de vendas, né? E nessa BU, a gente mesmo que tenha todo esse suporte tecnológico, essa rotina que eu comentei, ela também é feita, né? Então, essas ferramentas e a ferramenta ali que a gente tem ajuda nesse apoio de que a gente consegue colocar esses building blocks ou essas oportunidades e esse risco dentro de uma baseline, de uma projeção ali que a gente está tendo. Então, a equipe, nessas BUs que tem projeções mais estatísticas, a gente tenta aí jogar com essa tendência e ver e adaptar ela para o que o grupo ali que é mais especializado e está mais no campo, ou tem outros inputs que não necessariamente uma inteligência artificial vai jogar, consegue ali fazer essa adaptação, né? E mesmo assim, a gente tenta, às vezes, fazer... entender um pouco o universo por trás dos parâmetros dessas ferramentas, né? Então, ali a equipe, quando a gente trabalhava e tentava entender, de fato, algumas projeções para ver se esses parâmetros estavam bem ajustados, né? Então, a ferramenta não necessariamente vai tirar esse papel ali do analista de ajustar esses parâmetros que, às vezes, mudam de um mês para um outro, né? Então, e claro, ali na inteligência artificial, muitos desses parâmetros automaticamente ali seriam ajustados, né? E, claro, sem dúvida, a tecnologia aí ajuda bastante a gente a ter uma série de granularidade de indicadores, né? Porque aí ajuda a gente de uma maneira bem rápida para o micro e para o macro, e entender, às vezes, de uma maneira mais veloz, qual que é a causa raiz dos nossos problemas ou de projeção, ou de por que a gente não conseguiu cumprir ali uma oportunidade, ou por que veio um gap que a gente não conseguiu mapear. Então, ela avisa aí e ajuda bastante a gente nesse suporte. Ótimo. Renan, você pode dar uma complementada no assunto? Todo mundo já falou um pouco sobre as tecnologias, agora você pode finalizar para a gente? Com certeza. E por acaso, na Rocha a gente também usa o SAP e o APO, então a gente tem esses sistemas ERP, previsão de vendas, análise de capacidade, a programação mesmo do plano de produção, a gente monitora e avalia a eficiência da produção. A gente também tem ferramentas para gerenciamento de inventário, ferramentas de comunicação e colaboração, né, que é muito necessário. A Margarete falou, né, de Analytics e Business Intelligence, então no caso ela usa o Power BI, mas existem outras também ferramentas, e o que eu estou incentivando a minha equipe agora é a gente começar a utilizar o ChatGPT. E o grande desafio aqui é que você fazer a utilização segura, né, da ferramenta, porque você não pode
disponibilizar dados da companhia, alguns dados são confidenciais, algumas informações não devem ser compartilhadas, então, mas existe muita oportunidade e muita coisa que a gente pode fazer, e eu estou incentivando bastante a minha equipe também, a gente utilizar mais. E aí o porquê de todas essas ferramentas, né, é porque a gente tem que medir, né, a gente tem que saber se a gente está melhorando ou piorando, se está funcionando o processo. Então a gente mede a acuracidade da previsão de venda, a aderência ao plano de produção, se está fazendo sentido o que eu planejei, eu estou fazendo, a eficiência nas linhas e o meu custo operacional, o nível de serviço, se eu estou atendendo toda a minha demanda, o custo do meu estoque, a acuracidade do meu inventário. Então, essa é a importância das ferramentas, é justamente para trazer para a gente essas informações e gerar os insights que são necessários para a gente melhorar o processo. Ótimo, muito obrigada, pessoal. Agora, para a gente finalizar a nossa última pergunta, eu queria falar um pouquinho sobre liderança, né? Então, eu queria que vocês digamos, dicas, conselhos para líderes de supply chain, planejamento, S&OP, como que eles podem manter esses times engajados, né, no processo, né? Porque com certeza é um desafio, né, fazer tudo isso mantendo as equipes engajadas. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e a Margaret pode começar. Legal. Acho que quando a gente fala de supply chain, ou até de forma geral, né, quando a gente fala em trazer pessoas para as nossas equipes, é muito natural ainda que a gente foque muito nos hard skills, né, nos skills técnicos aí do grupo. E uma coisa que tem ficado muito claro a cada dia que passa dentro dessa operação de S&OP é que a gente precisa focar talvez um pouco mais nos soft skills, né, para ser um líder de processo de S&OP, você precisa ter muita flexibilidade, você precisa saber muito lidar com o público, né, que você trabalha, principalmente ali na questão de gerenciamento de stakeholders, gerenciamento de uma crise, na leitura de que você faz das pessoas que estão ali no dia a dia com você, como você consegue coletar a informação que você precisa, ou como você consegue conduzir um plano de ação para um resultado que seja positivo e que você consiga levar lá para o board ou para onde você precisa de aprovação as informações que você necessita. Então, como líder de processo, é muito importante a gente trabalhar nessa parte aí de soft skills. Geralmente, as pessoas que são da área de S&OP, elas têm todo o conhecimento técnico, né, da cadeia de suprimentos, que é super importante, e eu diria que para um líder desse processo, conhecimento é uma das dicas essenciais. A gente está aqui hoje discutindo, né, um pouco aí, e manter constantemente buscando entender, buscando conhecer novas ferramentas, continuar estudando sobre os processos, porque o S&OP é um processo vivo. A gente está aqui em 3 empresas diferentes, que a gente falou do mesmo básico, mas que a gente atua de maneiras um pouco distintas. Então, acho que conhecimento é algo essencial, continuar aí trabalhando para se desenvolver e trazer para a sua empresa maneiras diferentes de fazer, até para que a gente não mantenha esse processo, como a gente disse lá no início, né? É a disciplina. Ele parece ser um processo igual todos os meses que você roda como conceito, mas você precisa trazer o dinamismo que mantém ele vivo e que mantém as pessoas interessadas e engajadas para você atingir os resultados finais. Acho que essas seriam aí as dicas principais. Resiliência, né? Cada reunião é uma luta diária, constante, ser muito resiliente é super importante para se manter aí vivo nesse processo. Ótimo, Margaret, muito obrigada. Agora o André pode seguir também? Claro. Fiquei com uma frase que o Renan comentou que faz muito sentido, né? Que o S&OP ele precisa atender a empresa e não o contrário, né? Então, eu acho que, eu ao menos ali busco tentar destacar para a equipe que o S&OP precisa justamente garantir esse propósito da empresa, né? Então, eles precisam estar bem conectados. Então, a gente entender e manter o processo de S&OP vivo com a equipe é a gente atender o propósito e a criação de valor que se espera da empresa. Então,
tem bastante necessidade de engajamento ali do pessoal, né? Eu acho que aí a comunicação clara e constante de por que a gente faz o que faz, isso é essencial para manter a equipe e entender ali que cada reunião é importante, né? Então, a gente não consegue falar de gap se a gente não tem uma previsão de demanda. Então, a gente não consegue colocar ou tentar mitigar possíveis riscos para a empresa se a gente não faz uma etapa de supply review, por exemplo. Então, por isso que cada reunião e cada área que participa, e quando a gente aí discute essas etapas, a gente pode ver que realmente permeia toda a empresa. Então, cada um ali e faz parte do processo de S&OP. Então, a gente busca ali reforçar que todos são S&OP na prática, né? Porque qualquer pessoa que agrega um input ou traz ali um output para alguma reunião, ajuda ali a gente a seguir esse importante propósito, né? Eu acho também que a gente tenta envolver bastante a equipe nessa definição de metas e objetivos de uma maneira mais cascateada, né? Então, a gente faz ali um plano de evolução do S&OP, que ali na metodologia tem também uma série de etapas para seguir num processo de planejamento super integrado, né? De orquestrar. Então, a gente faz ali esse plano com a equipe para que tenha o sentimento de que a gente consegue ir etapa por etapa, né? A gente não consegue ir, às vezes, uma empresa que está implementando agora, da etapa 1, ou seja, que está recém aí criando essas reuniões ou essas etapas, já para um processo de orquestrar, né? Que os dados já estão todos integrados, então já tem muita comunicação, então é necessário ali ter esse plano de metas etapa por etapa para que a equipe também se sinta engajada e ver que tem uma escada ali a ser percorrida para o processo se manter vivo e seguir numa evolução contínua, né? A capacitação e o treinamento também é chave ali para a gente buscar essas melhores práticas e também ver e mostrar para a equipe ali que sempre tem oportunidades de melhora, né? O processo de S&OP, eu gosto de falar que é quase um processo de melhoria contínua também, porque ele, como é vivo, igual a Margareth comentou, assim, constantemente ele precisa ter ali a sua renovação, né? Às vezes, alguns inputs de alguma reunião, algum dado gerencial no Power BI, alguma coisa que fazia sentido antes, talvez não faça mais, precisa sofrer alguma adaptação, porque mudou um comportamento do negócio, então é legal isso para manter a equipe viva, e muita avaliação e feedback, né? Resiliência, o que é possível melhorar, onde a gente precisa ajustar, então isso a gente sente que traz também um engajamento para o time. E na AES a gente criou um processo de champs, que a gente chama ali, que são os replicadores do S&OP, né? Justamente nessa ideia de que todos fazem parte e podem, de fato, ajudar o processo, né? Como ele é um processo 360 praticamente na empresa, a gente busca ali a tentar replicar, de fato, às vezes, alguns conhecimentos para que quando a gente tem novas pessoas na área ou algo do tipo, eles também se sentam parte e podem ser replicadores, né? Não necessariamente quem lidera ali as reuniões de S&OP. Ótimo. Renan, você pode finalizar para a gente? Com certeza. Para finalizar, eu vou voltar na ilustração do André, que eu adorei essa coisa de escovar os dentes, porque depois que você entende a importância de escovar os dentes, você nem precisa tanto assim de disciplina para fazer, você faz porque você entende a importância. E esse é o caminho que eu sigo sempre para engajar a minha equipe. Depois tem que ser muito claro, tem que ficar claro para ele a importância desse processo, de seguir todas as etapas e seguir esse processo, e o quanto isso é importante para ele mesmo. Meu amigo, é você que vem aqui de segunda a sexta, você senta nessa cadeira de 8 às 5 para fazer o teu trabalho. Se você não fizer isso, é pior para você. Se você não escovar os dentes, você vai ter cárie, então, facilita a tua vida, segue esse processo aqui, e quando você mostra isso para ele, que ele entende que esse processo é bom para ele, para o dia a dia dele, ele já nem precisa mais tanto assim de disciplina para fazer. Agora, o que a gente precisa assim, encorajar
é que tem assim mais colaboração, o trabalho em equipe. E aí, quando eu falo em equipe, a gente sempre pensa na nossa equipe, mas essa colaboração ela tem que ser entre departamentos diferentes. Então, isso tem que ser encorajado o tempo todo para que essas reuniões não sejam umas batalhas, umas lutas e que ela seja mesmo em prol do bem da companhia e não fique essa coisa de a minha área, a sua área. Então, essa colaboração é muito importante e é isso que eu tento encorajar também para aumentar o engajamento deles. E aí eu gosto de chamar todo mundo para participar de definição assim de algumas metas, não são os objetivos estratégicos da companhia, o objetivo do ano, mas a gente tem que estabelecer umas metas de curto prazo e eles participarem, eles se sentindo parte daquilo ali, uma meta que foi estabelecida por todos nós ali no time. E através disso a gente vai monitorando e avaliando o desempenho, dando feedback e ouvindo também, que aí eu sempre incentivo o pessoal a compartilhar sugestões, ideias de melhoria, o que ainda pode melhorar nesse processo, isso tem que partir deles e não ser uma coisa top-down. Realmente tem que partir deles. Partindo deles, a gente reforça mais ainda o engajamento e essa disciplina toda. E, por fim, eu acho sempre importante reconhecer e celebrar as pequenas conquistas, essas metas de curto prazo que a gente define, e quando a gente consegue, a gente celebra, a gente mostra que foi todo mundo junto, não foi o supply, não foi a produção, não foi o marketing, então a gente conseguiu, a gente atendeu, melhorou o nível de... Aí, de novo, né, vamos voltar lá nos objetivos, que o objetivo não é a S&OP, o objetivo é reduzir ruptura de estoque, é reduzir o inventário, é melhorar o nível de serviço, é aumentar a receita, é fazer esse link entre estratégia e operação. Então, é isso que a gente quer com o processo de S&OP. Então, cada vez que a gente melhora nesse caminho que a gente vai, a gente reconhece, a gente celebra as conquistas e isso sempre aumenta o engajamento. Ótimo, muito obrigada, Renan. Eu adorei todos os exemplos que vocês deram, acho que ficou bem assim, fácil de entender, né? Bem didático. E eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? É uma honra estar com especialistas no assunto para entender mesmo sobre ele. E eu gostaria que vocês finalizassem só se despedindo do pessoal que assiste a gente agora. Pode se despedir, Margaret, depois o André e o Renan. Legal. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, né, dividindo esse painel com pessoas tão conhecedoras do assunto e a oportunidade de estar divulgando um pouco, né, como você disse, esclarecendo um pouco do processo, até porque a gente tem um número muito reduzido de profissionais hoje que atuam nessa área e estão capacitados, então que a gente possa cada vez mais falar sobre o assunto, falar desses tópicos mais interessantes e do quão é uma área tão desafiadora e motivadora de estar todos os dias. Me coloco aí à disposição de todos para contatos, para a gente trocar informações e conhecimento, e muito obrigada. Legal. Bom, prazer também estar aqui com vocês, conhecer um pouco mais também do Renan, da Margarete, dos processos de S&OP. Me encanta, de fato, o planejamento e essa etapa aí inicial, vamos dizer assim, do supply chain, né, que busca lá dar o direcionamento inicial ali para as próximas etapas. Eu acho que é uma área com bastantes desafios, é uma comunidade que tem crescido cada vez mais e importante que a gente esteja conectado, falando abertamente, né, às vezes dos desafios do dia a dia, que é achar um calendário de uma reunião, mas é também ali buscar esse engajamento, esse comprometimento com a equipe. Então, um prazer estar aqui, também deixo ali super aberto os meus contatos, e que a gente continue em contato aí para crescer junto ali nessa comunidade. Legal, eu adorei esse papo aqui, foi muito bom para mim, e é bom sempre ouvir, né, de outros, e a gente, quando a gente conversa com outras pessoas de outros setores, né, de outras companhias, a gente percebe que os desafios são os mesmos, né, a gente tem sempre as mesmas questões, e a gente sempre a mesma luta, e então, na verdade, eu espero que para quem estiver ouvindo a gente, que tenha sido tão bom quanto foi para mim, foi super produtivo para mim. Eu gostei muito mesmo desse papo. Obrigado aí a todo mundo.
É isso então. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.